Olá, bom dia. Dando continuidade à nossa aula sobre auditoria e enfermagem na disciplina de Administração e Enfermagem 2, nós estávamos falando no último vídeo sobre os tipos de glosas, que tem as glosas técnicas e as glosas administrativas, né? E as instituições de saúde, ao terem as suas contas hospitalares glosadas pelas operadoras de plano de saúde, podem lançar mão dos recursos de glosas com a finalidade de recuperar seus prejuízos econômicos. Lembra que nós falamos que o plano ele pode fazer uma glosa, que é cancelar o pagamento daqueles procedimentos por falta de registro, por falta de informação, mas a instituição ela pode o quê? Recorrer a isso, para poder não perder, né, prejuízos econômicos. Então, esse fato a gente chama de recurso de glosa, tá? Então, o plano de saúde pode glosar, mas a instituição pode, cabe a ela também entrar com recurso, que é um meio de readquirir descontos indevidos e de corrigir ou detectar falhas de faturamento. Então, quem pede isso geralmente é a instituição de saúde, ela vai pedir recursos de glosas para recuperar seus prejuízos econômicos. Então, gostaria de deixar claro, depois de toda essa conversa que nós tivemos sobre auditoria e tudo mais, que é um método administrativo também, é o método de melhorar a assistência e atenção à qualidade dos cuidados de enfermagem. Então, qual que é a finalidade da auditoria? Então, nós vamos identificar as áreas deficientes dos serviços de enfermagem, auxiliando, por exemplo, para que as decisões quanto ao remanejamento e aumento de pessoal sejam tomadas com base em dados concretos. Nós vamos identificar áreas, unidades deficientes em relação à assistência de enfermagem prestada, percebendo-se, por exemplo, defasagem no atendimento da área psicoespiritual. Fornece dados para a melhoria dos programas de enfermagem, fornece dados para a melhoria da qualidade do cuidado de enfermagem e também ela serve para obter dados para a programação de reciclagem e atualização do pessoal de enfermagem. Então, a auditoria não é só aquilo que muitas pessoas pensam, né? Como se fosse algo só ruim, punitivo e fica com medo, mas é uma forma administrativa de melhorar a assistência e os cuidados de enfermagem. Porque através da auditoria nós vamos identificar quais são as áreas deficientes, tanto dos serviços de enfermagem quanto em relação à assistência de enfermagem prestada. Então, qual que é a finalidade da auditoria? Obter dados para a programação e reciclagem e atualização do pessoal e também fornece dados para melhoria de programas de enfermagem e qualidade do cuidado de enfermagem. Ou seja, não é algo que deve ser visto como ruim, mas sim como uma ferramenta administrativa para melhorar nossa assistência. Algo muito importante. Então, aqui também eu coloquei não, aqui está repetido, né? As finalidades da auditoria veio repetido nesse slide aqui. Agora vamos exercitar um pouquinho, né? Respondendo essas questões. Eu trouxe aqui uma questão para a gente responder, que é de 2017. Assinale a alternativa correta. A evolução da auditoria no Brasil está relacionada primeiramente com a instalação das empresas de origem estrangeira de auditorias independentes por conta de seus investimentos. No setor público da saúde, antes de 1976, as atividades eram realizadas. Então, aqui vai buscar resgatar um pouquinho da história que eu contei para vocês no início, no vídeo 1. Então, pelos supervisores do Instituto Nacional de Previdência Social, por meio de apurações em prontuários de pacientes e em contas hospitalares, não havendo auditoria diretas em hospitais, pelos auditores do Sistema Nacional de Auditoria, por meio de fiscalização dos prestadores de serviços de saúde existentes no país, pelos auditores do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, por meio de fiscalização e controle das contas hospitalares, pelos consultores da Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da criação de normas, controle e fiscalização,
pelos servidores do Instituto de Aposentadorias e Pensões, IAPES, por meio da criação de normas e controles das empresas de saúde, não havendo auditorias diretas em serviços ambulatoriais, apenas em hospitais. Vou dar um tempinho para vocês lerem com calma e tentar responder essa questão. Então, vamos à nossa resposta. Quem ficou com dúvida em responder essa questão, dá uma olhadinha no vídeo, parte 1, tá? O gabarito é letra A, porque lembra que eu falei que antes de 1976 já havia serviço de auditoria, mas não era realizada diretamente em hospitais, mas era realizada pelo Instituto Nacional de Previdência Social, tá bom? Então, esse é o gabarito letra A. Bom, vamos para a próxima questão aqui para testar um pouco dos nossos conhecimentos, também de 2017, acerca da administração e auditoria em enfermagem e da organização da estrutura e do funcionamento dos serviços e dos materiais de enfermagem. Julgue o item a seguir. A auditoria de enfermagem é um método de avaliação dos cuidados prestados que envolve a revisão dos registros de paciente, dos processos e dos resultados alcançados? Tempinho para vocês pensarem, certo ou errado? Certo, né? Então, essa questão é verdadeira, gabarito letra A, certo? Porque realmente a auditoria é isso, é um método de avaliação dos nossos cuidados e vai envolver todos esses registros dos pacientes, né, e os resultados esperados. Então, auditar significa emitir uma opinião conclusiva sobre uma dada situação encontrada em relação a um critério disponível ou inferido, dentro dos limites permitidos pelo conjunto de exames empregados. Essa definição aí a gente encontra no referência, né, do Ministério da Saúde de 2017, e Chiavanato também fala que a tarefa da administração ela é interpretar os objetivos propostos pela empresa e transformá-los em ação empresarial, por meio de planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis da empresa, a fim de atingir tais objetivos. Assim, a administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso dos recursos organizacionais para alcançar determinados objetivos de maneira eficiente e eficaz. Função controle, né? Santana coloca que o processo de controle ele é feito inicialmente através do estabelecimento de padrões de desempenho, em seguida pela mensuração do desempenho a ser controlado, pela comparação do desempenho atual com o padrão e finalizando com a tomada de ação corretiva para ajustar o desempenho atual ao padrão desejado. Aqui nós temos, né, o processo sistemático de auditoria, de uma forma em figura, né, para facilitar o entendimento. Então, é um processo sistemático, analítico, formal, documentado, independente, né, que tem o objetivo de avaliar a qualidade e de indicar falhas, apontar sugestões, e ele é baseado em critérios, como a gente acabou de ler, critérios estabelecidos, onde a gente compara o critério com a realidade encontrada para dizer, ó, isso aqui está certo, isso aqui está adequado, isso aqui bate, isso aqui não bate, porque o critério não está de acordo com o critério definido pela legislação, pela Organização Mundial da Saúde. Então, a auditoria é isso. Elementos essenciais para a gente compreender a auditoria no contexto do SUS, né? Várias vezes eu tenho frisado nisso, inclusive eu vou pedir no exercício de fixação que vocês definam o que é auditoria. Então, a auditoria é um processo sistemático, documentado, independente, né? Objetivo com a emissão de parecer. Então, aqui vocês têm que ter muito claro o que é isso. O que é um processo sistemático? É um processo que tem etapas consecutivas, ele não é bagunçado, ele tem planejamento, etapas pré-definidas, né? Que é o planejamento da auditoria, execução e a comunicação dos resultados.
Ai, desculpa, pessoal, espirrando aqui, né? Que ocorre por meio de um relatório formal. Então, cada fase da auditoria ela é composta de procedimentos específicos que devem ser seguidos rigorosamente. Processo documentado. Por que os procedimentos e produtos devem ser registrados de modo a garantir a revisão e a organização dos dados obtidos? Processo independente. Assim, é fundamental que o auditor seja imparcial e que não esteja envolvido na atividade auditada. Então, ela também tem que ser um processo independente por conta disso. Avaliação objetiva, assim como a emissão do parecer, essas devem estar pautadas em fatos e evidências que permitam chegar a um convencimento e a conclusões consistentes a respeito da veracidade dos fatos. As opiniões devem ser baseadas em evidências, não em suposições. O critério de auditoria é o referencial utilizado pelo auditor para fazer seu julgamento em relação ao esperado e o encontrado. Normalmente, os critérios são baseados em legislações, normas regulamentadoras, portarias ou outros dispositivos. Então, a auditoria ela vai comparar aquele critério que é estabelecido, como nós acabamos de ver aqui, por normas, legislação, portarias. Ela vai comparar esse critério com a realidade que eu encontrei e vai me dizer, olha, isso está de conformidade ou não. Então, essa discordância será chamada constatação de auditoria e serão chamadas de evidências aqueles elementos que comprovem a existência ou não de discrepâncias entre o ideal e o real. Por isso que é um método de melhorar o cuidado e de melhorar a assistência, entenderam? E o resultado da auditoria, ele deve ser comunicado de maneira formal e técnica por meio de um relatório de auditoria. Esse relatório ele deve conter o objetivo, o escopo, a extensão, as limitações do trabalho, constatações, avaliações, recomendação e conclusões. O Ministério da Saúde ressalta que a qualidade de um relatório de auditoria não deve ser a boa escrita do auditor, embora isso possa contribuir para a clareza e capacidade comunicativa do relatório. O que vai garantir a qualidade é a robustez metodológica dos procedimentos, que é um fator essencial para a objetividade e suficiência do exame, a confiabilidade e razoabilidade das conclusões e determinações e a veracidade das informações. Então, um critério é estabelecido com base nas leis, legislações, regulamentos, e para obter a melhor descrição possível da situação atual, a gente vai comparar esse critério à nossa situação que foi encontrada. O objetivo maior da auditoria é propiciar à cúpula administrativa informações necessárias ao exercício de um controle efetivo sobre a organização ou sistema, contribuir para o planejamento e replanejamento das ações e para o aperfeiçoamento do sistema. Vamos responder mais uma questãozinha aqui para quer ficar só lendo e falando da parte teórica acaba ficando chato. Então vamos tentar relacionar isso de forma prática. Considerando os conceitos do processo de auditoria, analise as afirmativas abaixo, dê valores verdadeiro ou falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Então vamos lá, auditoria. É um processo sistemático estruturado em duas etapas consecutivas, que são o planejamento da auditoria e a sua execução. Podendo ou não ser elaborado o relatório final? Falso. Por que falso, gente? Eu posso fazer tudo isso, processo sistemático, planejar e executar, e depois não elaborar relatório? Não, né? Eu até coloquei aqui para vocês, ó. Um resumo. Deixa eu ver se eu encontro aqui no slide. Aqui, ó. O resultado da auditoria ele deve ser comunicado de maneira formal e técnica por meio de um relatório de auditoria. Então, eu não posso só fazer e não elaborar um relatório, tá? Eu preciso depois
formalizar isso. Então, essa questão é falsa, porque aqui está dizendo que eu posso ou não posso elaborar um relatório final. É um processo documentado, pois todos os seus procedimentos e produtos, papéis de trabalho, relatório, devem ser registrados segundo determinados padrões, de modo a assegurar sua revisão e a organização das constatações e evidências obtidas. Então, ele é um processo documentado? Sim, né? E que deve ser registrado segundo determinados padrões para assegurar a organização e a constatação da evidência? Sim, verdadeiro. A qualidade de um relatório de auditoria se deve essencialmente à boa escrita? Falso! Nós acabamos de ler aqui que a qualidade do relatório não se deve à boa escrita. É lógico que o auditor deve escrever de forma clara, objetiva, ter uma boa escrita. Mas para dizer que o relatório tem qualidade, eu não posso só observar a escrita, porque a pessoa pode ter capacidade de escrever bem, ficar enchendo linguiça e não falar o que realmente é devido, que é o método que ele usou para auditar e os resultados. Então, o relatório ele precisa ter robustez, ele precisa ser robusto para dizer que ele tem qualidade ou não. Então, nós estamos aqui com falso, verdadeiro, e esse daqui é o que? Falso. Então, falso, verdadeiro, falso por enquanto. Agora vamos ver a última. É um processo de avaliação objetiva, significando que na execução de suas atividades o auditor se apoiará em fatos e evidências que permitam o convencimento razoável da realidade ou a veracidade dos fatos, documento ou situações examinadas, permitindo a emissão de opinião com base consistente, verdadeiro. Então, o gabarito ficou letra D. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Tipos de auditoria. Bom, agora, né, nós falamos um pouquinho sobre, antes da gente entrar nos tipos de auditoria, eu gostaria que vocês fizessem um exercício aí, vou estar encaminhando para vocês, anexando, que é um exercício de fixação do conteúdo, onde vocês vão estar escrevendo o que é auditoria em enfermagem, quais são os critérios estabelecidos para a auditoria, quais são os objetivos da auditoria, né? Que a auditoria ela precisa ter um objetivo, as finalidades e como se dá esse processo. Eu vou estar pedindo para vocês fazerem a leitura, para não ficar muito extenso esse vídeo, porque foi muita coisa teórica, muitas definições, né? Então, a gente precisou entender o que é auditoria, precisou entender o que é relatório, entender o que é perícia, o que é avaliação, o que é glosa. Então, foi um conteúdo muito denso. Então, vou estar finalizando por aqui e no próximo vídeo vou estar dando sequência definindo os tipos de auditoria, tá? Porque agora a gente vai estar estudando quais são os tipos de auditoria. Bons estudos a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição.